Apesar que já divulgaram que está fácil, mas nós facilitamos a saída de passaportes em um dia. Em Angola as pessoas têm muito dinheiro. Ok. Nós podemos dizer que o nosso país necessita de tal e tal, mas eu digo, nós angolanos temos muito dinheiro. Vamos começar mais um programa. Hoje nós temos o prazer de conversar com um jovem empreendedor angolano, não é? Este que vai passar algumas informações boas para nós. Mas antes, eu vou aqui dar aquele props para todo aquele subscritor que tem dado apoio a Human e não sou, que também tem dado apoio à rubrica do nosso boy Just Them, aquele que, de certa forma, partilha o nosso conteúdo. Isso é muito bom, continuem a fazer. Ajudem-nos a bater a meta de 10 milhões de inscritos. Pois, se tu és novo, subscreva o canal, deixa o teu like e deixa o teu parecer sobre aquilo que tu achaste dos episódios anteriores. Nós estamos a fazer de tudo para que a cada dia vocês possam ter conteúdo novo e mais interessante, para assim, ao longo do tempo, vocês continuarem a agregar conhecimentos e com base nisso vocês conseguem ganhar mais e mais. Mas até então, dizer que esse podcast ele é patrocinado pela Elenio Pay, Bria Acessórios e pela Coffee Cash. Mais lá para frente eu vou dar informações sobre essas empresas e tudo mais. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o David Mandris, que é um empresário de 21 anos. Pô, que é ser um empresário, mano? Esse é um nome pesado. Vamos tentar desenvolver aqui uma conversa super interessante, porque existe muita coisa que eu quero saber. Yeah? Existe muita coisa que eu quero saber. Então vamos lá, apresente-se para o nosso público. David Mandris Fialho, mais conhecido por David Mandris, nascido na província de Luanda, município de Samba, atualmente Talatona. Nasci no Benfica, com os meus pais e os meus irmãos. Venho de uma família de baixa renda. No entanto, David Mandris hoje é o que é, de acordo com aquilo que foram os episódios de vida que já tive. Alguns bons e alguns não muito bons. Quais são os episódios ruins que tu já tiveste na tua vida? O maior episódio que eu já tive na minha vida foi a separação dos meus pais. Uau. O divórcio. Deixou-te muito em baixo. Yeah. Mas hoje tu tens uma melhor convivência com... Olha, hoje meu pai é um dos meus melhores amigos. Ok. Yeah. Isso é bom, isso é que faz toda a diferença. Apesar de tudo que passamos e tudo mais, hoje já temos uma boa relação. Uma boa relação. Yeah, isso é mais importante, família em primeiro lugar. E quando é que tu começaste a mostrar os dotes, né, que tu tens mais o lado de empreender em relação a seguir uma outra área? Porque acredito que não era o teu desejo inicialmente ser empreendedor. O empreender comecei com 8 anos. Ok. Porque eu ainda me lembro que quando tinha 8 anos eu já vendia aqueles farnéus na escola e tudo mais, aquele cachorrozinho, ressóis. Então acredito que empreender surgiu como uma dificuldade financeira que na altura nós tínhamos. Então eu passei a vender ressóis, cachorro na escola e tudo mais. Aquela separação trouxe uma grande reviravolta sobre... Sim, porque para se tornar um empreendedor é necessário ter uma necessidade. E acredito certo. Que tu tinhas uma necessidade. Certo. Por cima das necessidades, nasceu um grande empreendedor. Começaste com pequenas coisas como cachorro, vender ressóis. São coisas que... Bem mais lá para frente, por meus 15, aquilo começou... Mas vamos lá, como é que tu começaste, não é? Estar na escola, porque... Isso é o resumo de muitos empreendedores. Parece que muitos empreendedores de sucesso em Angola começam sempre aí vendendo algo. Certo. E muitos começam no ramo da alimentação. Porque eu
eu quero imaginar aqui o seguinte, com tantas coisas que tu poderias comercializar como lápis, lapiseira, folhas A4 e tudo mais, pensaste logo em vender sós e etc, porque sabias que os teus colegas de certa forma depois de uma carga horária de estudo iriam precisar de alimentar-se. Exatamente, uma das maiores necessidades primárias de um ser humano é a alimentação. E naquela altura, cachorros, sóis, era os farnés que muitos dos adolescentes e pré-adolescentes queriam sempre saborear. Uau! E como é que tu vias o teu negócio na altura? Na altura, um dos negócios que mais rendia era a maçã. Olha, antigamente tinha aquelas maçãs da Índia. Olha, o pau de maçã era na casa dele, da minha tia. Eu ia para a minha tia, entrava, recolhia as maçãs e levava para a escola também para vender. Um monte de 6 maçãs, eu vendia 10 kwanzas. Ok. Yeah. Mas tu parece que és micheiro, mano. Começaste a vender ressóis, cachorro, maçãs. Yeah. Antigamente. Mas tu colocavas tudo em uma única bolsa? Eu colocava na pasta, em sacolas. Yeah. E como é que era a adesão dos teus produtos? Olha, eu já tinha até clientes fiéis que entravam para a minha turma e já sabiam, não, o David está aí, vamos comprar, vamos sair totalmente satisfeitos. Como era feito o processo de venda na altura? Não é? Como é que tu chegavas para as pessoas e incentivavas eles a adquirirem o teu produto? Porque acredito que tu não eras o único na escola que vendia ressós e cachorro quente. Certo. A ideia era baixar o preço, aumentando a quantidade, principalmente na quantidade de maçãs. Uns vendiam 3 maçãs, 10 kwanzas, eu vendia 6 maçãs, 10 kwanzas. Achas que o grande input não é que impulsionou a saída dos teus produtos foi simplesmente o preço diferencial em relação aos outros fornecedores? Naquela altura, sim. Na altura, sim. Não tinha mais nada aí que Então, agregava? eu oferecia quantidade e qualidade. Quantidade e Ok. qualidade a um menor preço. Nesse caso, o teu cachorro quente tinha batata, enquanto os outros só vinha mesmo a salsicha e o pão, né? Exatamente. Uau, Exatamente. isso é um bom diferencial. Mas como é que a tua família lidava com isso, sendo que tu começaste a dar aqueles passos, sendo que tu poderias simplesmente estar aí para a escola mesmo só para te focar na formação? Olha, minha mãe não sabia. A minha mãe não sabia de nada. E quem deu-te o valor para tu começares a empreender? Eu comecei com maçãs. Então eu comecei do zero, sem nada. Ok. Yeah. Aquilo era só maçã, é algo natural. Então eu ia para casa da minha tia, recolhia as maçãs e comecei levando para a escola. Vendia e tinha um bom dinheiro. E na altura 1000 kwanzas era muito. Eram $10. 1000 kwanzas era muito. Yeah. Mas, pô, é uma coisa muito, muito estranha porque uma criança, não é? Enquanto está a fazer a formação, é mais vale, não é? Começar a dedicar-se às aulas do que a vendas, né? Não é que não devam fazer isso. Devam fazer isso, mas o lugar de uma criança é mesmo na escola, para poderem aprender mais e mais. Mas sinto que tu batalhaste bastante para que tu pudesses ultrapassar esse tipo de situações. Exatamente. Mas qual foi o grande benefício de tudo isto? Bem lá no fundo, o grande benefício foi me tornar esse David que sou hoje. Agora, Totalmente independente. Após aqueles tempos, e agora, onde é que se está? Qual é a posição social hoje? Hoje tu já és. Que tipo de empresário tu consideras? Daqueles que ainda têm muito para dar para Angola. Qual é o setor hoje que tu empreendes? David Soluções faz de tudo um pouco. Ok. Vamos lá, as áreas que tu costumas a desenvolver mais os teus serviços. Atualmente o que mais impacta a sociedade é a Organizações DS. Organizações DS é um projeto de inclusão social, um projeto educacional
que partiu do princípio como uma simples associação filantrópica, na qual o grande objetivo é incluir todos aqueles estudantes, tanto de camada baixa como de camada alta, às bolsas internacionais. Ok. Yeah. Mas vamos lá. Tu tens referências do ramo empresarial cá em Angola? O que é que tu fez, não é? Para além de tu teres aquela necessidade de tu entrar para o mundo dos negócios para poder sobreviver e ter uma certa independência financeira, quais foram as grandes referências na altura, sendo que nós ainda somos muito novos? Certo. E quais eram as tuas referências na altura no mundo empresarial? Eu sempre tive a minha mãe como grande referência. A minha mãe também é empreendedora. Ok. A minha mãe é empresária, na qual atua no ramo de construção civil e obras públicas. Então acredito que na altura a minha mãe foi uma das grandes referências. Ok. Se eu se quer saber se tem o apoio de alguém ou alguma coisa assim, não. O único apoio aqui vem de Deus. Não, mas fora a tua mãe, não tem outros empresários que tu olhas e tu dizes, uau, eu quero alcançar esse mesmo patamar. Ok. Minha mãe apenas. Então já te sentes que já conseguiste superar tudo que a tua mãe já alcançou? Sinto. Uau. Em termos financeiros, tudo. Exatamente. Até o cake que está na conta. Yeah. Ah? Yeah, mano. Sentes que o teu valuation hoje, quanto é que é o teu valuation hoje? What is valuation? Eu digo, o quanto é que tu vales hoje, a tua empresa, o quanto é que ela vale hoje? Olha, Se eu tivesse que comprar a tua empresa, quanto é que eu pagaria? nada. Nada. A minha empresa nunca venderia. Eu digo sempre a DS é para sempre. Yeah. DS. Mas tu podes vender a tua empresa no sentido de tu criares uma outra, mais escalável. Dentro da DS nós temos várias DS. Então tu tens uma empresa multissetorial. Certo, exatamente. Uau. Nós temos a DS, que significa David Soluções. Dentro da David Soluções existem várias outras organizações, várias outras empresas, como DS Agência de Viagens, a DS Segurança Privada e Eletrônica, a DS Cartão Visas Angola. Então, se eu ficar aqui a citar todas as DS, não vamos sair daqui agora. Então tu tens uma empresa multissetorial, Certo. atua em vários setores, no sentido de maximizar mais Exatamente. lucros. E como é que tu tens controlado tudo isto? Porque nós aqui também temos uma multissetorial, Ok. né? E o Helênio também está aí a tentar virar-se e tudo mais. Ok. Um jovem empreendedor, olha, que vocês vão poder acompanhar nos próximos episódios aqui com a nova rubrica Minuto do Empreendedor. E o primeiro episódio vocês vão ter o Minuto do Empreendedor com Helênio Ernesto, ok? Ele que vai falar um pouquinho sobre a Helênio Pay. E vamos ter também aí o Marcos, que é o nosso grande jovem da técnica. Ele vai falar um pouquinho da Coffee Cash para especificar como é que essas empresas são. Se calhar não existem, né? Mas eles patrocinam a gente, ok? Não sei se o dinheiro vem da onde. Eu recebo e me beneficio aqui do estúdio para proporcionar um melhor, não é, quadro para o nosso público. Mas como é que é ser um empresário em Angola? Ainda mais jovem, sendo que não tem um apoio externo. Existe uma grande dificuldade no que tange a principalmente apoio. Ok. Logo que tu entras para o mundo do empreendedorismo, tu tens que ter noção que ninguém vai te estender a mão. Acredito que essa é a maior dificuldade. Eu acredito que ainda nós, como empreendedores, precisaríamos de mais apoio, principalmente do nosso governo. Ok. E o que é que tu estás a fazer hoje para merecer esse apoio? Porque nós precisamos plantar algo para nós depois colher. E aquilo que nós desenvolvemos como atividade, não é, tem que dar luzes para que haja um apoio externo. Não adianta tu quereres criar alguma coisa que não beneficie a população, estás a entender? Porque uma empresa tem sempre
que proporcionar algo. Por exemplo, tu começavas a vender cachorro, havia pessoas que tinham fome e tudo mais, com base naquilo que tu vendias, eles podiam se alimentar. Isso já é bom, proporciona algo vantajoso, né? Mas nesse caso, quais são as vantagens em investir cá no nosso mercado? As grandes vantagens são há poucos, há poucos investidores ou há poucos empresários a atuarem em determinados setores. Em Angola, o que nós mais vemos a atuar atualmente é no setor de transportes, o setor de X e tal. Então, acredito que a organização DS não está apenas em Angola, nós temos em vários países. Dizer também que a organização DS ou a DS, a sede está na Inglaterra, mas nós ainda assim preferimos atuar em Angola. Em Angola ainda há uma grande abertura, principalmente em Angola as pessoas têm muito dinheiro. Ok. Nós podemos dizer que o nosso país necessita de tal e tal, mas eu digo, nós angolanos temos muito dinheiro e é um bom país para investir. Além de ser o país onde nós residimos e é nosso, é nacional, nada melhor do que investir e dar toda a força para o nosso país, porque é esse país que nós queremos ver a crescer, que queremos ver a juventude a desenvolver, a ir muito mais além. Ok. Mas como é que tu sentes, não é? Tu és um jovem angolano. Existem dificuldades para empreender cá em Angola? Porque tu disseste uma coisa muito boa. Hoje em dia, os setores que mais são investidos é no setor dos transportes. Não achas que os angolanos gostam simplesmente de investir onde eles veem que tem uma maior estabilidade, que é aquilo que o mercado quer no momento atual? Por exemplo, empresas no ramo de restauração rendem muito. Transporte rendem muito. E existem também outras empresas em outros setores que rendem bastante, por exemplo, marketing. O marketing digital está a começar a impulsionar agora, porque as nossas empresas não lidam muito com marketing. O nosso marketing é boca a boca, coloquei uma cena aí, espero o vizinho ver e ele adquirir os meus produtos. É agora que outras empresas de diferentes setores vão começar surgindo, na medida que o mercado também vai começar a dar os outros passos. Não tem como tu aplicar um marketing digital se o sistema de internet que em Angola também funciona totalmente, porque o tradicional é muito caro. Tu colocas uma publicidade dentro de uma cadeia televisiva, não é barato, mano. Aqueles minutos pagam-se. Olha, e falando nisso é muito simples. Se tu queres passar, não é, a tua empresa aqui na Who Talks, é bem simples. Contrata o Helênio, não é? Ele, por sua vez, vai conversar contigo, vai definir quais são os procedimentos que tu deves ter. E tu vais passar aqui a tua empresa, vais falar sobre ela, vais comercializar os teus produtos numa boa, sem custo adicional, ok? Basta simplesmente enviar um e-mail, solicitar e eles vão fazer a questão de tá. Se eles te cobrarem alguma coisa, é simples. Infelizmente eu também não uso redes sociais. Vai ser difícil você me contactar, mas pode chegar aqui e comenta. Se o Marcos fez uma coisa ruim, vai aqui nos comentários e diz, olha, o Marcos me cobrou, o Helênio cobrou-me. Yeah. E assim está a me queixar, porque eu vejo muitos comentários daqui. Hã? Qual cobrar? Hã? É pepelece. Mas vamos lá. Empreendedor. Pô, mas sendo jovem, um empreendedor, não é? De sucesso. O sucesso atrai muita coisa. Mulheres. Não é? Como é que tu te focas no teu trabalho? As responsabilidades que tenho, principalmente familiares, familiares englobo não só a minha família, mas como a equipa que trabalha comigo. Todos eles necessitam de comer. Então, isso é algo que mais me incuta uma grande responsabilidade sobre mim. Saber que por trás de mim tem outras pessoas que precisam comer. Uau, quantos funcionários tu tens hoje?
Geral. Total. Não admiro. 35. 35? Uau. Diretos e indiretos? Passa. 500. Qual é o vosso valuation em termos de salários mensais, não é? Vamos lá. Tu tens os teus funcionários. Qual é antes de tu começares a falar um pouquinho sobre aquilo que o teu salário, não precisas dizer o quanto você paga, mas podes dizer se calhar um teto mínimo que tu pagas, né? Mas diz aí, qual é a relação que tu tens, não é, com os teus funcionários? Eu tenho uma grande aproximação com todo mundo que trabalha comigo, principalmente aqueles que trabalham diretamente comigo, como o meu design, o secretário, o agente de viagem e tudo mais. Então, essa minha equipa, para mim, são como uma família, porque é que fazem a minha empresa acontecer. Uau! E quais são as regras, os critérios principais de trabalho na tua empresa? Tu tens um uniforme específico que as pessoas devem usar para apresentarem-se no trabalho, ou as pessoas devem apresentar-se conforme bem entendem? Porque aqui nós não temos limites. Quer vir trabalhar de chinelas, nós permitimos que tu venhas trabalhar de chinelas, mano. Desde que faças bem o teu trabalho. Nós aqui não temos, assim, critérios. Ok. Os critérios para quem trabalha na sede ou no escritório deve se apresentar de forma formal, e já aqueles que trabalham a partir de casa podem estar como bem lhes apetecer, porque olha, nós além de ter funcionários fixos no escritório, nós temos também aqueles que só ficam em casa e fazem acontecer tudo a partir de casa. Okay. Muitas das vezes vocês daqui de fora não sabem, mas o David tem a sua equipa por trás, aqueles que cuidam do design, da imagem e tudo mais. Então essas pessoas trabalham a partir de casa. Mas como é que funciona esse processo de trabalho remoto, né? Alguns em casa e outros no escritório. Sentes que há uma melhor interligação com base nisso? Não há relaxo por parte do funcionário em si? Como é que tu das conta que o funcionário está a trabalhar naquele exato momento? Nós temos uma meta diária, uma meta semanal. Temos uma meta semanal na qual semanalmente ele tem de apresentar o trabalho X. Se ele não apresentou o trabalho durante esse período, o número de trabalhos o número de tarefas que foi determinado, então ele não cumpriu com as tarefas. Ok. E por outra, algo que eu tenho dito sempre àqueles que trabalham em casa, tanto para os que trabalham não só cá em Angola como fora, algo que eu tenho dito é que eles podem ter os seus trabalhos normais, podem trabalhar em outras empresas. O mais importante é cumprir com aquilo que é o nosso contrato. Mas isso influencia, mano. Tu trabalhas como freelancer e és titular de uma outra empresa, influencia no final de tudo, porque vamos lá ver as horas de trabalho. Quantas horas de trabalho os teus funcionários têm? Para os que trabalham como freelancer, umas 3 horas por dia. 3 horas por dia. Ok. E os principais? 5 a 8 horas. 5 a 8 horas. Uau. Dá para ter 2 empregos, tá? Não queres contratar o Marcos? Não tem vagas aí? Eu digo sempre que nós devemos, não podemos ser apenas chefes, temos que ser líderes. Eu sei que por ser jovens, olha, eu trabalho com todo tipo de camada, jovem, adultos e tudo mais, jovens e velhos. Qual a expressão, qual a melhor correta? Jovens e velhos, é isso? Não, errado. E mais senhores. Jovens e senhores, isso, exatamente. Algo que eu tenho dito sempre. Eu sou jovem e eu me coloco no lugar deles. Então,
um simples trabalho não ajudaria muito. Ter um simples trabalho, depender da Vida Soluções, não ajudaria muito. Então eu posso fazer muito mais além daquilo que é apenas David Soluções. Trabalhar para David Soluções, posso trabalhar daqui e daí, e assim consigo conquistar as minhas metas. Eu não preciso, muitas das vezes eu não preciso das pessoas presencialmente no escritório. Trabalhar em casa. Mas sempre que tu vai desempenhar uma função para alguém, sentes que ela é bem recebida, não é? Imagina, tu és um jovem de 21 anos. Imagina tu a falar com uma pessoa de 33 anos. Ou uma pessoa, não é, de 24, que esteja um pouquinho acima da tua idade. Como é que é essa recepção dessa tarefa? Como é que é o impacto? Há uma grande dificuldade, principalmente para a nossa sociedade. Muitos dos clientes dizem, mas tu, uma criança dessa que vai me resolver, um jovem desse. Eu pensei que tivesse a falar com um adulto pelo telefone, afinal tu pensei que tivesse a falar com um mais velho, afinal tu. E ainda há muito tabu, ainda há muito tabu. Mas vamos entrar nessa parte que tu comentaste um pouquinho, não é? Eu vou convidar o pessoal aí para subscrever o canal, deixe o vosso like, partilhe com os vossos amigos e vossos familiares, pois a cada dia que passa esse programa está a crescer, ok? Já somos 330 seguidores, já dá para dar uma festa e com isso termos um bom momento, ok? Faça a seguinte doação, podes fazer a doação pelo PayPal, pelas coordenadas nacionais ou pelas coordenadas internacionais, é bem simples. Se tu queres ajudar o canal a crescer e pretendes fazer uma determinada doação, tu fazes a tua doação de forma anônima, ou então se tu quiseres que as pessoas saibam da tua transferência, podes pegar e enviar por e-mail que está na descrição, ok? Você pode pegar o e-mail que está na descrição, pode fazer a sua doação e envie o respectivo comprovante neste e-mail, ok? Se queres fazer uma doação anônima, vais enviar um valor e não queres que ninguém saiba que tu doaste alguma coisa, és livre de o fazer ou não. Há uma coisa muito interessante que tu começaste a falar sobre a relação com os teus clientes. Quando os teus clientes ligam e veem que é um jovem a tratar, não é, daquela situação, eles sentem que tu não tens capacidade o suficiente para resolver os problemas dele. Exatamente. Muitos dos clientes ainda têm aquela mentalidade muito antiga que por ser jovem, responsabilidade e tudo mais. Então ainda há um grande tabu na nossa sociedade concernente à idade, o fator idade. Ainda é algo que muito influencia. Qual foi o momento em que tu te sentiste mais em baixo, em termos de relação mesmo com um cliente teu, assim? Já houve alguma vez uma falta de respeito de um cliente que tentou desrespeitar os teus serviços? Não que eu lembre. A princípio não. Ok. E como é que tu lidas com os teus clientes quando tu vais comercializar um produto? Sou o mais aberto possível, direto. E é isso. Ok. E quanto a pagamentos de clientes que tu tens, o pagamento é na hora? É depois de receber o serviço? Nós temos os pagamentos a 50%, 75%, 100%. O que o cliente mais preferir, nós avançamos. Ok. Mas falávamos aí das idades e tudo mais, daquele grau de responsabilidade que os teus, não é, funcionários vão ter. Não é? Qual é o período, não é assim, o horário fixo que tu tens que as pessoas devem chegar até a empresa para desenvolver os seus trabalhos? Sendo que o mais habitual cá é 7h30, 8 horas. Como é que tu lidas com os atrasos? Olha, eu trabalho. Disseste alguma coisa? Eu trabalho com a agenda, trabalho com agendamentos. Para falar comigo, paga-se uma consultoria. Então já sabe que da hora X, o tempo X, vou ter que ir para o escritório. É complicado. Olha, eu aqui. Mas, olha, tens que falar isso no Marcos. Olha, são 30 mil kwanzas para falar Tens comigo. que falar isso no Marcos, porque
somos bons e tudo mais. Epá, podes mesmo lhe aconselhar, porque ele dá muita consultoria de graça. Ok. Olha, pessoal, é necessário, porque quando se sabe uma informação, pode-se ajudar sim. Eu sou apologista em ajudar as pessoas e tentar agregar mais conhecimento para as pessoas na livre e espontânea vontade. Só que muitas das vezes nós não temos o mesmo tempo. E o tempo que tu queres que eu tire para te ensinar alguma coisa é o tempo que eu quero tirar para fazer uma outra coisa. E se tu queres me prender para fixar as minhas coisas naquilo que tu queres, tens que pagar A minha consultoria são 30 mil kwanzas. 30 mil kwanzas por hora. Não. Até tu estar satisfeito, aquilo no máximo 30 minutos. 30 minutos, Tiras todas as dúvidas que tu quiseres e tudo mais. 30 minutos, 30 mil kwanzas. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. 1h60. Não, na verdade o tempo limite é 30 minutos. Porque tem outros clientes para atender. Ok? E se ele quiser prorrogar? Nunca houve cliente que quis prorrogar. Sempre que quer prorrogar a conversa, eu digo, olha, tem aqui o meu número do WhatsApp, vamos falar, vamos interagir a partir do WhatsApp. Tu és um business American, Yes, business. não é? O tempo é valioso. Sentes que o tempo realmente é crucial para o sucesso de uma empresa? Olha, o tempo, eu trabalho muito com o tempo e valorizo muito, principalmente o meu tempo. Ok. Hoje eu sou muito limitado, tenho muito pouco tempo para mim, dou muito pela empresa, dou muito para o meu business, então eu valorizo muito. Nem tempo, olha, o pessoal que está aí a ver a live sabe muito bem, tem uma grande dificuldade em responder mensagens e atender telefonemas. Uau. Por quê? Muitas das vezes o meu dia a dia. Eu estou frequentemente nas embaixadas de Portugal, França. Então saio de casa às 5 horas e volto por volta das 22 horas. Ele está a perguntar se podes arranjar um visto para tudo. Rápido. Hã? Eu, Não pagas, pensa de graça. é a nossa especialidade. É a nossa especialidade. Ah, você também desenvolve serviços dessa natureza? Sim, dessa agência de viagens. Uau. Estamos agora com 2000 e... Mas esta empresa é credenciada, é legal. É tudo legal. Não, porque essa empresa do Pepelé, a gente não quer. Mas vamos lá, eu ouvi dizer que tu tens um projeto sobre bolsas de valores, ou seja, bolsas de valores não, bolsas de estudo. Uhum. Mas como é que é esse projeto? Vamos lá. A organização DS é legalmente legalizada pelo governo angolano como Associação Nacional de Assistência Educacional. É uma organização de inclusão da juventude às bolsas de estudo internacional. Ok. Yeah. Mas como é que essas bolsas vão funcionar? Anualmente nós temos um limite de 3 mil bolsas, na qual atualmente estamos nesse período de divulgação das listas dos pré-candidatos às bolsas. E, no entanto, atualmente essas listas vão ser para Portugal. Portugal já temos aí as listas conosco dos pré-candidatos. O que nos Não, mas falta... onde é que as pessoas devem entrar? Não é? Olha, nós temos um link, organizaçõesds.com. É um site onde podem fazer as vossas inscrições totalmente online. Não agora, porque nesse momento as inscrições encontram-se encerradas. Estamos agora na fase de divulgação das listas dos pré-candidatos para as bolsas. E é isso. Mas quais são os requisitos? Ser maior de 17 anos, ser menor de 35 anos de idade, concluir o ensino médio e fazer uma pequena carta de motivação. Carta de motivação? Mano, é muito demais. Hã? Para mestrado. Olha, e não bem tem? lá no fundo tem que ter passaporte. Passaporte vai ter que depois ir para a agência. Mas essa também. carta de motivação é mais para quê, irmão? É uma carta a dizer os motivos pelos quais... Você lhe já levou. sabe, ele quer estudar. Na verdade é para avaliar a psique. Então, quem escrever melhor a carta tem mais vantagens em entrar. Não. E as pessoas que são tímidas?
que nem sequer gostam de escrever, gostam de exprimir os sentimentos. Como é que tu vais enquadrar essas pessoas? Porque isso já é um critério. Estás a ver? Tu se vens carta motivacional. Ei, mano, vamos reduzir os documentos. Mas quantos estudantes hoje vocês já mandaram para o exterior? Quais são os países, né, que vocês têm os vossos links? Atualmente nós temos essa disponibilidade para Portugal. Temos agora que vamos já divulgar para o Brasil, Estados Unidos, África do Sul, Inglaterra. Uau! Quantos estudantes vocês já mandaram para o exterior? Atualmente nós dominamos mais de mil bolseiros. Nós temos o nosso site, pode aí consultar. Não, eu quando precisar de bolsa vou para lá consultar. O Marcos quer uma para mestrado. Ok. Tem para mestrado? Vamos conversar. Não, mas calma aí. Porque quando eu falava dos requisitos, acredito que essa bolsa, quem financia? A organização dessa em si tem uma colaboração com a CPLP. Ok. Yeah. E quem é que financia? A organização dessa. Mas calma aí, eu quero perceber aqui. Vocês é que pegam no capital é que vão dar sustentabilidade ao estudante no exterior? Um pouco isso. Uau. O estudante não paga nada? Nós temos as bolsas 100% financiadas, temos as bolsas 50% financiadas e 75% financiadas. Vai me perguntar como é que funciona. Funciona da seguinte forma: as 100% financiadas são para aquelas pessoas muito carenciadas, deficientes, pessoas que realmente precisam de uma bolsa e não têm meios de subsistência. Ok. Yeah. Mas agora, sendo que ele não vai pagar nada a 100%, você tem um apoio. Tens alguém que patrocina, que vai dar esse suporte. Quem é a entidade que vai dar esse suporte? A organização DS. Uau, mas onde é que a organização DS tira fundos para dar sustentabilidade? Porque existiram empresas dessa natureza que mandaram muitos estudantes para fora, mas depois não houve sustentabilidade. Vimos dizer que muitos estavam a dormir por debaixo da ponte. Nós como Qual é a segurança que vocês garantem para o estudante que vai para um determinado país? Não é assegurado por vocês? Olha, as bolsas elas só financiam o estudo ou a formação durante os 3 a 4 anos de formação. Mais do que isso não, bilhete de passagem, a residência, isso tudo é por conta do estudante. Então, o estudante tem que ter noção que está a sair do seu país e tem que ter um capital para poder se auto... Isto para aquelas que são financiadas a 50%. Isso. Imagina aquele estudante que não tem valores nem nada e quer simplesmente que vocês dão todos os custos possíveis. Esse é impossível. É impossível. É impossível. Então ali já tem alguma coisa errada. Acho. Por quê? Porque se é 100% grátis, não pago nada. O estudo. Estudo. Mas você sabe que ele vai precisar se deslocar, vai precisar comer. Não, mas não é depende do país, é do Cumbu. Quero saber aqui o Cumbu. Muitos dos estudantes, além de serem estudantes, são estudantes trabalhadores. Então, para esses países da Europa e lá fora, emprego é o que tem mais. Não, tu mandas o Marcos para Portugal amanhã. Começa já a trabalha. Quem vai lá arranjar emprego? Ele. Ele sim. Mano. Esse gosta de dormir. Essa está em casa, está a dormir, vai para a escola, chegou, está relaxado e tudo mais. Ele vai querer que você dê sustentabilidade como se fosse o pai e a mãe. O dinheiro de táxi, estás a ver? Certo. Alimentação e tudo mais. Ele vai ficar ali a dar uma vida fixe, como um bolseiro do INAB. Certo. Não é isso? As nossas bolsas é apenas para formação. De 3 a 4 anos. Mas vamos lá. Qual é o custo de cada estudante? Quais são os países que tu mandas? Portugal, França? Portugal, Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, África do Sul. Vamos lá ver.
Porque nós queremos ir para os Estados Unidos. Ok. Toda a Who Talks. Não vai simplesmente eu, nem o Helênio, nem o Marcos. Todo o grupo. Se nós tivéssemos que ir de forma individual para os Estados Unidos, qual seria o custo individual? Primeiro vamos falar da formação só. Quanto é que vocês pagariam anualmente em Kwanza, nesse caso, porque vai depender da questão cambial, não é? Em Kwanza, Para a estadia, incluindo a estadia e a alimentação? sim. Durante 5 anos, né? São por aí Durante 5 cinco anos. anos. Já. 3 a 4 anos. Vamos lá ver. Quanto é que vocês gastam por cada estudante até o fim da sua formação? Incluindo a estadia e a alimentação? Não, vamos só falar de formação. Estadia, já que vocês disseram que a estadia depende do próprio estudante em si, a alimentação também. Porque esse gosta muito de fast food, tá aqui, vai ali, não sei o que, coisa e tal. Vamos só falar de formação. Quanto vocês vão pagar na universidade durante todo o período da formação? Nós temos um link que ainda não posso divulgar como os nossos meios de pagamento ou como nós pagamos e quanto pagamos, então não pode sair ao ar. Então, e além disso, o alojamento e alimentação nós não cobrimos. Agora, nós temos também um meio de alojar os nossos bolseiros em determinadas regiões só para estudantes. Temos alguns apartamentos disponíveis, caso o bolseiro queira, e associamos todos eles nessa sua comunidade. Esse link que estás a dizer é o link principal que financia É mesmo a organização DS. é o patrocinador principal da organização DS, Yeah. que dá os milhões. Yeah. Ok. Mas qual é o vosso faturamento anual, assim, em termos de serviços gerais? Quanto é que aproximadamente vocês faturam, assim, anualmente? Tu vês, pô, anualmente a nossa empresa rende X. Abaixo de 16 milhões. Abaixo de 16 milhões. Poças, mano. Isso é mensal. 16 milhões. Eu digo isso porque há tempos fizemos umas contas do mês de agosto, é isso, né? E ao mês de agosto faturamos... Isso do ano passado? Do ano passado, sim. No mês de agosto nós faturamos 16 milhões. 16 milhões. Por E mês. esse dinheiro onde é que fica? No banco? Onde é que fica? Em diversas contas, sim, no banco. Diversas contas. Mas vamos lá. Quais são as vossas estratégias, assim, em termos de lucratividade? O que é que vocês fazem com aquilo que vocês ganham? Porque acredito que se de agosto vocês tinham 16 milhões, agora já não tem mais 16 milhões, acredito que já devem estar a caminho de 100 milhões. 100%, 40? 100% daquilo Quase. Então já tens um Lexus, mano. 100% daquilo que nós temos e que somos hoje é tudo graças a Deus. Então, muitas daquilo que é a percentagem dos nossos lucros, nós retribuímos para pessoas carenciadas. Uau, muito Porque bom. a DS nasceu da filantropia de associações solidárias. Não, porque é só para dizer também aqui para o pessoal que as doações que são feitas na Human, nós doamos aproximadamente 70% para toda pessoa carenciada, ok? Nós pegamos todas as doações, tudo o que nós fizemos aqui em termos de valores monetários, nós acabamos por doar 70% desses valores. Os donos do podcast e de outras rubricas apenas se beneficiam de 30%. Podendo estas doações, muitas das vezes, vocês poderão ajudar pessoas carenciadas. Por exemplo, hoje vocês estão a ver pessoas a serem apanhadas devido às chuvas que estão a decorrer em Luanda e outras províncias. E estas doações que vocês vão fazer poderão dar esse maior benefício para que haja uma maior sustentabilidade na residência dessas pessoas que estão a perder alguns bens, ok? Então a tua doação é bastante importante porque assim estarás a ajudar pessoas mais carenciadas. Isto é um fator muito bom quando tu começas a retribuir, não é aquilo que tu ganhas realmente na pessoa que vai adquirindo os teus produtos, porque a população é que adquire os teus produtos. Então nada melhor do que tu retribuís aquele esforço para eles. Exatamente. Mas falávamos de anualmente quanto é que vocês disponibilizam para doações, porque vocês têm a vossa contabilidade, Certo.
não é? Vocês, mensalmente, todos os meses, vocês têm uma média máxima de 16 milhões. Ok? E qual é o vosso custo de pagamento de salário? Qual é o número em que vocês pagam salários assim? O valor, por exemplo, em salários nós pagamos 3 milhões de kwanzas mensais. Quer responder? Não, infelizmente o teu microfone está ligado, estás a ver? Não, mas tu podes dar o feedback ao CEO e o CEO por sua vez vai transmitir a informação, mas podes dizer assim por alto. Só no referente ao mês de março, nós fechamos com 4.700. Não. O fechamento das contas de salário bateu 4.700, incluindo outra pessoa que está no exterior. 4 milhões e 700. Mas é variável? É variável assim, não é fixo. Varia por causa de quê? Das faltas dos funcionários? O ganho de funcionário é em função do serviço prestado. Ok. A gente não tem assim um teto, Um salário definido. com exceção daqueles que são dos escritores. Os escritores já têm um teto salarial definido. Falo do teto fixo, daqueles que trabalham diretamente no escritório. No escritório, passou do escritório, chega por aí 1.200.000. 1 milhão e 200. Sim. Uau. E quanto é que vocês faturam em torno disso? Ao pagar 1 milhão e 200, vocês lucram 6 milhões. Nosso lucro. Ah. Mais. Mano, você paga salário de 1 milhão e 200, você ganha 10. A nossa faturação é semanal. Não, vamos lá ver, por exemplo, mensalmente, né? Tu tens um faturamento de 17 milhões. Olha que isso varia muito de cada mês. Sim, eu só estou a dar uma estimativa. Tu és empresário, né? E tu tens um teto máximo de salário de 2 milhões. E tu estás a faturar 14 milhões. Tendo em conta que tem outros impostos da AGT, a empresa também tem outros custos e tudo mais. Mas sentes que pagando somente 2 milhões aos teus funcionários, tu lucrando 14, é good? Ou dás o 13º, 14º? A gente recebe subsídio. Subsídios. Subsídio. De quanto? Por exemplo, o pessoal que está fora, a alimentação, o alojamento, tudo é pago pela organização. Ok. Trabalha lá fora. Então, tem alguns bolseiros que foram e que decidiram também começar a trabalhar conosco. Ok. Então, como estão a trabalhar conosco, tivemos a necessidade de criar condições de alojamento para eles. Ok. Para não surgir depois aquela essa empresa pagar mal. Este é o teu braço direito? É. Uau, secretário. Uau. Eu também que eu tenho um secretário. Oi, Marcos, você agora é uma secretária. Yeah. Meu secretário agora é o Marcos também. Por quando eu vou, fala com o meu secretário. Mas eu não vejo esse termo, meu secretário. Não, fala com o meu braço direito. Depois, não. O Heleno deve procurar o dele. Deve vai colocar o Justin aí. Não, dentro da empresa. Dentro da empresa. Fora da empresa. Mas quantos sócios são na vossa empresa? Tu também és sócio? Do outro setor. Não, assim, no geral, não é? A empresa, quantos sócios tem? São uns 4. 4 sócios. E anualmente, quanto é que cada sócio recebe? Porque nós ainda estamos a lutar para ver essa questão, né? Estamos aí, estamos a desenvolver de azar também, estamos ainda a lutar e tudo mais. Hã? Hã? Vamos oferecer uma consultoria. Há quem está aqui na sala, mas tem dívidas comigo, tem muitos pendentes, sócios quilaperos, tá vendo? Vê. Tem que ter uma consultoria com vocês. Uma Quem? consultoria no final, É, né? com vocês. Botar aí as câmeras depois uma consultoria para dar uma dica de como liquidar essas dívidas com o teu pessoal. Não é como liquidar, eles sabem como devem liquidar, é pagar as dívidas. Porque se tu lhe das consultorias, estás a ver se estás a alimentar aquilo que ele já sabe, ele tem que pagar. Tem que pagar o dinheiro, estás a entender? Mas é que deve. Deve muito dinheiro. Tá vendo? É confidencial. Sócios que lá pé. Olha, há um episódio que nós vamos gravar também e vocês vão poder acompanhar eu e eles. Digo eu e eles porque eu e toda a equipe da Human. E vocês vão poder estar aqui e nós vamos falar de muita coisa aqui. Olha, esse episódio que vem ali promete. Vocês vão ouvir grandes coisas aqui, exclusivas, coisas exclusivas minhas, do Marcos, do Helênio, do Justin, da Denise, do Lorde. Vocês vão saber muita coisa aqui. Mas vamos lá.
estamos a falar do teto máximo de salário e tudo mais. Porque eu quero saber, pô, mano, 16 milhões, hoje já estão quase em 100 milhões. Pô, mano, vocês podem patrocinar aqui a gente, nós também estamos a precisar e tal. Hã? Nós só queremos aí 100 mil kwanzas por mês. Onde está em 100, né? 100 milhões, 100 mil. Não, claro, nós vamos patrocinar aqui, vamos falar da vossa empresa, os benefícios. Olha, até então vocês também velam por números, nós somos muito pequenos ainda, não conseguimos vos dar algo mais escalável. Não, escalável não. Algo maior no momento atual, mas lá para frente as coisas vão começar a se escalar da melhor forma, porque nós também estamos a dar os nossos pequenos passos, né? Começamos agora com o cachorro e os ressóis, amanhã vamos chegar aí em 10 milhões de seguidores, não é? Então nos dar uma cabecinha é sempre alguma coisa também, né? São parcerias. Não, nós aqui não temos tabus com os nossos seguidores. Nós aqui podemos conversar sobre parcerias e eles também são testemunhas. Assim ficam já a cobrar, vão na vossa página, mas disseram que vão patrocinar e tudo mais. Não, nós, graças a Deus, nós estamos abertos a parcerias. Ok. Temos muitos parceiros, mas não temos essa questão da limitação. Então uns 300 mil aí entra. É só nós ouvir a vossa proposta aí e tudo resolve. Resolve-se. Tudo resolve. Ou seja, pessoal, adirem os serviços da empresa. Pode divulgar, se calhar, os vossos serviços também, né? Organizações DS, agência de viagens, para quem quer vistos, passaporte, olha, nós também temos uma grande facilitação em obtenção de passaportes. É bem visto que, apesar que já divulgaram que está fácil, mas nós facilitamos a saída de passaportes em um dia. Essa informação corta aí. Não, aqui não se corta nada, mano. Vamos meter como corte. Essa informação é muito. Não, mas vocês são uma empresa de prestação de serviço, é normal. Gestão de terceiros. É normal, porque tem muita gente que quer passaporte. E quanto menos tempo fizer, melhor, não é? Então, nós temos vários pacotes para quem quer em um dia, 3 dias e tudo mais. Temos também reconhecimento de documentos no Mirex, embaixada e outros serviços que existem em Angola. Uau! Tudo quanto existe burocracia em Angola, a DS entra e torna tudo bem mais facilitado. Olha, eu vou entrar para um bloco em que eu vou querer fazer umas questões assim um pouquinho importantes. Vamos lá ver se vocês vão conseguir me responder e tudo mais. Eu vou convidar aquele pessoal que está atento. Uau! Para que sofrer mais se você pode tratar o passaporte com eles? Quer viajar para Portugal? Eu ainda não quero bazar, estou bem aqui. Mas tu que queres bazar, que tens alguma coisa por fazer lá, podes bazar. Mas nós em setembro, claro, vamos começar a viajar a Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, entre outros países da comunidade da CPLP. Por quê? Porque nós vamos levar o nosso podcast em diversos países. Mas antes, estamos em Luanda e vamos também a algumas províncias de Angola. Por exemplo, nós já estamos a marcar em ir para Benguela e conversar com diversas entidades de Benguela, Namibe, entre outras províncias, ok? Então não pensem que vocês estão excluídos porque a Rumen abraça todo mundo, ok? Então subscreve o canal e deixa o teu like e diz assim, hashtag eu quero, tu já sabes o porquê que eu estou a dizer isso, hashtag eu quero namorar com a Denise, bora! Olha, uma coisa mesmo bastante importante também que, pô, nós ainda não estamos nesse nível, pô, eu, o Marcos, o Helênio, o Luciano, olha, desde já aqui vou mandar um beijinho, um abraço especial à minha irmã mais nova, completou idade, não é? Está a crescer, é muito bom. A Rumen consegue dar esse abraço especial para ti, para que tu possas crescer mais. E em nome da equipa, embora que a equipa não conheça a minha irmã mais nova, né? Eu desejo feliz aniversário e muitos anos de vida. Dar os parabéns à minha irmã que deu-me o presente de dar-me um sobrinho bonito, não é? E dizer que muita saúde para ti e para o teu filho e que venham mais, que sejam 11, pelo menos assim vamos conseguir criar uma equipa de futebol, ok? Se for de basquete ainda vai sobrar alguns no banco e vai dar para gerir. Vamos lá. Toda qualquer empresa
com aquilo que se faz anualmente, todos os sócios têm as suas ambições. Certo. Quais são as tuas ambições com base aos lucros que se adquirem na tua empresa? Atualmente eu estou a terminar de me estabilizar em Portugal. Estou com pretensões de levar toda a minha família para Portugal. Então, uma das minhas maiores metas é adquirir uma casa em Portugal. Tu és rico já, mano. Não, Não, porque eu olhando para ti já noto que tu és rich mesmo. não. Uma camisa da Lacoste. Essa camisa não é menos de 70 mil. Então, claro, para quem conhece a marca e eu conheço, essa t-shirt não, a não ser que compraste no canal. No canal tudo é possível, mas não é do canal. Não, não é do canal. Não, porque essa t-shirt realmente está a condizer pelo facto de tu seres mesmo empreendedor e que realmente faturas aí uns 16 milhões. Não é? Quais são os teus gastos pessoais mensal, assim, tu mensalmente, quanto é que tu precisas para tu gastar? Eu sou que, olha, as mulheres gastam muito. Acho que eu gasto mais do que uma mulher. Gastas mais que uma mulher. Quanto é que tu gastas? Não tenho uma ideia e também acho que não posso divulgar. Mas em que é que tu mais gastas? Tecnologias, viagens. Viagens. Viajo muito. Para fora de Angola ou para as províncias? Fora de Angola, tenho uma viagem para amanhã. Para amanhã? Vais para onde? Vou para Dubai. Uau! Leva só o Marcos. Eu quero só que ele crie os links, estás a ver? Os links. Mas vais para o Dubai com objetivos de negócio. Negócio. Aqui já não se faz nada só por... Mas não podes trazer um presente assim para o Rumen, lá de Dubai. Vamos trazer um dos presentes para pôr aqui na mesinha. Ah, qual? Vamos ver, vai ser é surpresa. Oh, pessoal, vocês serão os testemunhos. Yeah. Se veres muitos e-mails a receber, não é, na tua caixa de e-mails, pode ser que são os nossos seguidores ou possa ser eu o facto de criar vários e-mails para te cobrar. Olha que eu tenho esse tempo. Vamos trazer. Já vi que tem aí um comando. Oh, mas eu acho que tu estás a ler os meus pensamentos. Não, porque nós queremos mesmo uma PlayStation 5. Dizer já que nós queremos uma PlayStation 5 porque nós também queremos jogar ao vivo, mostrar para os nossos... E pá, podemos te pagar prestações, não temos muitas condições. É um presente que vai ser grato porque... Epá, infelizmente nós não temos... Esse é só o comando, olha pessoal, esse é bom, é só o comando. Agora, a cabeça nós não temos. Ok. Tá vendo? Isso é o do Luciano. Luciano veio de França, é um amigo nosso, veio de França, não queria levar o comando, não sei se pensou o quê. Deixou aqui. Olha, ficou muito bem. Não, ficaria melhor se tivesse uma PlayStation aí. Nós ficamos aqui entre o Marcos, o Helênio, que ia jogar e tudo mais. Mas quais são os vossos objetivos para a vossa empresa? Vocês têm metas anuais? Muitas. Por exemplo, esse ano, o que é que vocês tencionam alcançar? Estamos agora com um grande objetivo, que é de expandir a formação para a juventude angolana, principalmente naquilo que é a capacitação. Capacitar, esse é o nosso grande objetivo, capacitar a juventude angolana. Okay. Para amanhã não apontar o dedo que não foram capacitados com formações, bolsas. Já vimos o projeto da bolsa, agora estamos com um projeto de cursos 100% online. Então é basicamente isso, cursos provenientes de academias dos Estados Unidos para angolanos. Então temos vários projetos em carteira. Ok, e se tu tivesses que deixar alguns conselhos para a juventude, não é? E para aqueles que poderão adquirir os teus serviços, o que é que tu poderias dizer? Para a juventude angolana, eu diria que quanto mais cedo
começares a empreender, quanto mais cedo começares a te tornar totalmente independente, melhor para si, melhor para o seu futuro. A vida não é urgente, a vida é agora. Mas, pô, é fácil, né? Dizer esse tipo de coisas, mas difícil é viver mesmo como empreendedor. Porque sabe-se das dificuldades que se passa, não tens clientes. E quando os clientes começam a aparecer, fica uma coisa muito boa. E depois tem pessoas ali. Mas uma coisa que eu quero saber é, tu és empresário, não é? A tua família, não é? O emprego na família, como é que é? Os primos, os tios, hoje já entram em contato contigo, meu sobrinho, quero uma vaga e tudo. Tens algum familiar teu na tua empresa? Tenho Quantos? 7. 7. Mas qual é o grau de relação? Há um cumprimento das tarefas? Olha, uma das coisas que eu muito admiro, principalmente naqueles que são a minha família dentro da empresa, é que sabem separar. E tanto mais que a forma de tratamento é a mesma que de um funcionário normal. Ok. Então não temos esse problema em nos relacionar. Mas o que é que te faz tu hoje decidir que queres levar a tua família para o exterior? Isso Portugal. Tu já te sentes em condições de pagar uma casa em Portugal mensalmente? Angola ainda tem muitas dificuldades e eu acho que manter a minha família cá não seria uma das melhores opções. Me dói quando a minha mãe reclama de coluna enquanto temos hospitais cá e tudo mais. Então a minha Então família, nesse caso tu estás a mover a tua família por questões de saúde. e não só melhores condições de vida. Mas dizem que as condições de vida dependem do ponto de vista de cada um, né? Yeah. Há quem está em casa dele, mas em casa é um palácio. Tem tudo. Não é? Aí no Marcos tem tudo. No Marcos, olha, tu tens que visitar a banda do Mar. Aí vive-se, mano. Vive-se. Tu não tens como não viver aí. Aí vive. Essa hora tens felicidade, tens sopa. Tem. Só os hospitais. Tem clínicas aí mais abaixo. Já tem várias zonas. Geração tá já em cima. Os girassóis já em cima. Só que o cumbu é que. O dinheiro já é que influencia mais. Sentes que tu ao ires para Portugal não vai influenciar nos teus negócios locais? Não, olha, a minha família vai, mas eu não. Eu sou turismólogo. Ok. Yeah. E vai tu, a tua mãe. Quantos irmãos tens? Tenho 3 irmãos. E vais mandar todos eles? Não, Tu és o olha, mais velho? os meus irmãos são todos eles também totalmente independentes. Eles também têm as suas empresas, então deles eles sabem cuidar. Mas como é que é ver o sucesso do irmão, estás a ver? Como é que eles lidam com isso? Tu vês, pô, meu irmão já está a faturar mais de 16 milhões, mano. Daqui a pouco já vai comprar 3 Lexus. Dão sempre uma garra. A minha família é um dos meus maiores pilares. Todos eles me apoiam, tanto emocionalmente. A minha maior motivação vem da minha família. Mas não achas que tu, como empresário, já tens dado muitos passos para que haja mais conhecimento e as pessoas assim consigam angariar mais coisas e com isso desenvolver mais o país? Porque essa coisa que tu estás a desenvolver das bolsas é uma coisa muito interessante. Muito. É muito interessante. Muito. Porque isso vai ajudar com que haja mais jovens a serem formados e com base nisso o país acaba ganhando. Desde que eles voltem para praticar. Porque acredito que não é somente formação, mas há que criar meios para que eles possam trabalhar, porque a tecnologia que é usada em Portugal, embora que nenhum país assim com uma tecnologia muito evoluída, mas ainda assim está um pouquinho acima da Angola. E acredito eu que
jovens a se formarem em Portugal, quando vão regressar para Angola, é necessário fazer um upgrade. Por quê? Porque tu, quando sais da tua casa e vais conviver fora e vais trazer um certo conhecimento, eu tenho que adaptar a minha casa mediante algumas coisas que você tinha para que facilite no trabalho. E aí eu acho que nós temos que ver a melhor forma de poder fazer as coisas crescerem, escalar e tudo mais. Não vejo que a única solução é somente sair, porque se decidirmos sair todos, mano, vai ser uma coisa bem complicada. Quem vai ficar? Estás a ver? Até porque os teus maiores benefícios estão mesmo aqui. Por que não levas também a DS lá? A 10 está lá. Está lá, né? Mas não tem um grande impacto similar ao que tem aqui. Por quê? Porque aqui tem muita oportunidade. Parece que não, aqui tem muita oportunidade. Tem. Estás a ver? Quer dizer que é um mercado muito volátil, não é? Mas escalável a longo prazo. Volátil por quê? Porque é mais fácil tu quebrares em Angola, estás a ver? Tu começas uma coisa. Quantas empresas começam e depois não conseguem dar maior sustentabilidade ao longo do tempo? Porque vão à falência. A tua empresa está há quanto tempo no mercado? Desde 2018. Legalmente 2018. E legalmente? Desde meus 15. 2015. Pô, mano, desde 2015 foi o ano em que tu começaste as atividades totalmente. Quer dizer, 3 anos de cada ano, apesar que depois foi 5, 2018 para 2023 foram 5 anos. Então tu estás aproximadamente 10 anos no mercado. Não? Sim, Aproximadamente 10 anos. Estás a 8. Faltam 2 anos para 10. Pô, mano. Qual é o... Eu gosto mesmo de saber porque, mano, 8 anos no mercado, qual é o teto máximo que já se atingiu? Tu vês, pô, tu há 8 anos no mercado, a minha empresa já atingiu X. Eu sinto que ainda não atingimos nada. Nada do que aquilo que nós mais almejamos. Sinto que estamos a 70%. E o que é que falta? Ainda falta muito mais. Muito mais trabalho. Yeah. Uau. E o que é que vocês tencionam fazer este ano, não é? Tendo em conta que o ano já vai terminar daqui a nada, como empresa? Algo que vocês querem alcançar? Para esse ano, expandir mais as bolsas de estudo, as formações profissionais. Temos alguns projetos, tal como eu já disse, em carteira, que ainda não é prematuro anunciar. Por isso é que eu digo que atingimos a 70%. Tu és o CEO da tua empresa? Sou o CEO. Representante principal? Sou o dono. Uau. O cara das relações exteriores. Não é? Andas sempre com o teu secretário. Eu já me inspirei em você. Sou teu fã. Epá, nós vamos nos despedir, infelizmente, né? Esse é aquele momento em que a gente não quer deixar. Epá, se calhar deixa os teus agradecimentos aí pro teu pessoal. Agradecer a todo mundo que trabalha para fazer acontecer a DS. Agradecer a Marlene, que está nos ver a partir de Portugal. Agradecer ao Joel da Inglaterra e todo mundo que trabalha conosco, e não só, a todos os parceiros da DS. Agradecer também a essa grande equipa do podcast pelo convite. E é isso. Ok, pessoal, pela primeira vez vocês estão a ver-nos num novo cenário. Então, continuem a dar aquele apoio significativo, porque assim vocês vão fazer-nos crescer. Olha, foi dada aqui uma promessa muito simples. Felizmente vamos ter já uma PlayStation 5. Não sei se é uma 4 ou uma 5, mas se for uma 5, já fico muito feliz, ok? É bom sempre receber alguns presentes daqueles que são convidados pelo nosso programa. Não é que seja uma obrigação, mas quando é feito do coração já é muito bom. Hoje tivemos o privilégio de conhecer um jovem empresário, que é o David Mandris. Eu tenho esse problema dos nomes. Então, vocês puderam ver aqui os serviços que ele, no qual desenvolve, não é, pela sua empresa, e vocês podem entrar em contato. Nós vamos colocar aqui na descrição o link da empresa dele, bem como o link dos sites, para que vocês fiquem mais atentos e possam
inscrever-se, não é, nas próximas ocasiões. Então, desejo muito obrigado para todos vocês que têm acompanhado o nosso programa. Subscrevam o canal da Human e não só, acompanhem sempre a rubrica do Boy Just Tem, porque amanhã tem novo episódio.